Se tem uma coisa que eu peço todos os dias às deusas, é que eu não morra antes de inventarem a máquina do tempo. Imagina! Mas isso não significa que a gente não possa bem passear por várias épocas diferentes da África do Sul. Esse lugar é cheio de história e não dá pra não passar por vários lugares com cheiro de naftalina. Prepara um antialérgico que a gente vai passear. É muito provável que você já tenha visto essas fofuras, essas casinhas tão queridas em alguma rede social de sua preferência. Mas além de muito fotogênicas, talvez um dos pontos mais fotografados da cidade do Cabo inteira, Bocape também tem trocentos anos de história por trás de todas essas cores. Até hoje, o Bocape é um bairro bem muçulmano, inclusive é aqui a primeira mesquita construída no país. Também rola toda uma cultura em volta da comida do estilo Cape Malay, que é uma delícia, tem um monte de cozido, caldeirada de peixe com curry, todos os paranauês, uma farra gastronômica. E é muito incrível pensar que esse bairro também foi preservado do absurdo que foram as remoções forçadas feitas pelo governo do apartheid. O bairro do Distrito 6, que era praticamente vizinho aqui de Bocape, foi declarado como uma zona apenas para brancos nos anos 60 e foi completamente destruído, com as pessoas sendo expulsas da noite para o dia. Bocape foi preservado e acabou virando um lugar de resistência do apartheid. Rolaram várias movimentações por aqui até a queda do governo supremacista em 1964. Diz que na época que os ex-escravos puderam alugar essas casinhas, elas eram todas de um dono só e este vilão não deixava ninguém pintar a casa de qualquer cor que não fosse o branco. Quando finalmente ele relaxou a regra, a galera não era mais obrigada a manter as paredes brancas, virou essa salada de frutas maravilhosa. Justamente para celebrar a liberdade e a diversidade desse lugar. Hashtag Color Revolution. Paguei pau. Se esse país conseguiu se reconciliar depois da treta de proporções astronômicas que foi o apartheid, foi por causa desse lindo, este gênio, esse rei da carisma. E aqui em Pretória tem a maior estátua já feita para ele, com 9 metros. E eu acho é pouco. A estátua estava sendo planejada fazia anos e não é que ficou pronta bem quando Mandela partiu. Olha que coisa, gente. Ela foi inaugurada 10 dias depois da morte dele, em dezembro de 2013. A inauguração fez parte do memorial dele, que teve um feriado e 10 dias de luto oficial. Esse dia, 16 de dezembro, é o Dia da Reconciliação, um feriado criado em 95, quando o país estava tentando enterrar o trauma do apartheid. Esse complexo se chama Union Buildings e é a sede do governo da África do Sul. O lugar é mega simbólico porque foi aqui que o Mandela tomou posse quando foi eleito presidente em 1994, sambando loucamente na cara da sociedade racista do apartheid, que largou o osso com o rabinho entre as pernas. Muito bem. Que tal uma injeção de cafeína em um lugar que é uma máquina do tempo com direito a uma micareta de sobremesas? Temos! Sejam muito bem-vindos ao quartel-general do Truth Coffee, que levou a seriedade da cultura do café a níveis jamais vistos mundialmente. Se liga! Esperarei aqui lendo notícias de outrora, ó. Até o menu é uma máquina do tempo. Será que tem a notícia da cabra que ficou doidona? Porque não sei se você sabia, foi aqui na África que descobriram que café batia, observando as cabras que ficavam assim, ó, no poperô na pista. E desde então o mundo nunca mais foi o mesmo. Nossa, que delícia! Olha, a gente tem cafés muito bons no Brasil, mas aqui eles levam realmente muito a sério. E cai à noite, esse lugar vira um babado. Todos enfeitiçados, atrás de um cheirinho, de um vício em comum. Calma, gente, é nada disso que vocês estão pensando. É o doce mesmo, porque aqui tem uma carta de sobremesas que, nossa senhora. Oh my God, it's so perfect. Dá pra retocar o make nesse cheesecake. Olha que perfeição, gente, tem uma ruga. Muita gente se orgulha do fato dele, o maior popstar da paz mundial, ter morado aqui na África do Sul. Foram 21 anos morando nesse país e 2 morando nessa casa, que hoje funciona também como um museu. Senta que lá vem história. Bora falar sobre vida e obra de Gandhi? O Gandhi ficou no país de 1893 a 1914, com algumas indas e vindas para a Inglaterra e para a Índia. Em 2011, um francês ficou sabendo que a casa estava à venda e, na hora, teve a ideia de transformar em um mix de pousada e museu para preservar essa parte da história do Gandhi.
A pousada oferece aula de yoga, meditação e, obviamente, uma dieta vegetariana, até porque não ia nem pegar bem. Mas tem ovos, pães artesanais, uma delícia. Eu tenho certeza que fome você não passa. O estilo dele, obviamente, era bem minimalista na decoração, nas roupas, na alimentação, o estilo de vida inteiro, né? Isso aqui tá bem impresso no tear, a caminha e o livro aberto exatamente na página que ele parou com o óculos em cima. Para reunir objetos, fotos e documentos que contam a história do Gandhi aqui no país, os donos chamaram vários historiadores. Bom, aí você pensa, não, esse lugar também funciona como uma pousada, um negócio super lucrativo. A ela, filha dele, esteve aqui na inauguração e deu a bênção. Então, quem somos nós para não dar, não é mesmo? Atenção, peregrinas, peregrinos e peregrines! Eu vou mostrar para vocês o marco zero do vinho na África do Sul. A vinícola mais antiga desse país. Olha, cheiro de naftalina. Teremos sim, porque o Groot Constantia fez o goró de reis, rainhas e reis do camarote mundo afora desde 1600 e bolinha. Tudo começou quando o holandês Simon van der Stil foi apontado governador da região em 1679. Depois de anos no posto, o Simon começou a ficar de olho na boutique dela. Ela, no caso, a África do Sul. Ele começou a mandar os seus comparsas para fuçar, para saber onde estavam as melhores terras por aqui. E quando soube desta aqui, falou para os chefões da Dutch East India Company: "Mozão, posso ficar com esse terreninho?" Eles falaram: "Claro, meu bem." O resto é história. Esse vinho caiu na graça de Frederico, o Grande da Prússia, e o francês Luís XVI, que abocanharam garrafas e mais garrafas em leilões na Europa. Finos. E o Napoleão, aquela figurinha que adorava causar por aí, dizia para todas que o Groot Constance era seu vinho favorito. Visitar a Groot Constantia é tipo entrar numa máquina do tempo real, oficial. Em 1926, quando eles fizeram uma reforma, eles acharam vários detalhes da arquitetura que tinham sido cobertos. Então hoje ela é bem fiel ao desenho original. Atenção, atenção, supremacistas brancos e fãs daquela história de Adão e Eva. Pois então, gente, trago verdades pra vocês. Muita gente deveria dar um rolê nesse lugar, viu? O Cradle of Humankind, ou berço da humanidade, é de onde todos nós saímos. É o cordão umbilical coletivo do povo. Essa área foi preservada e virou patrimônio da Unesco, porque aqui foram encontradas muitas provas de que o Homo sapiens nada mais é do que um macaco um pouquinho mais evoluído. Em alguns casos, eu acho que o macaco tá até um pouquinho mais lá na frente, mas deixa pra lá. A história de como esse quebra-cabeça começou a ser montado é digna de Indiana Jones. É um videogame com várias fases. Tudo começou lá nos anos 20, quando um menininho aqui da região achou um pedacinho de crânio. Pá, surpresa! Era de um Paranthropus robustus, que ainda era um primo meio mix de macaco com ser humano. O negócio foi ficando cada vez melhor, cada vez mais divertido. Anos depois, eles acharam quase um esqueleto completo de um Australopithecus, que foi carinhosamente batizado de Littlefoot. Sabe quantos anos o pezinho tinha? Tem, né? 3 milhões de anos, no auge da idade. Outra musa pop que tá aqui é a Miss Pless. Olha aqui o crâniozinho dela, que aliás entrou em uma lista dos 100 maiores sul-africanos da história. Quem é Madonna, não é mesmo? Tem várias ferramentas que provam que foi aqui que a gente conseguiu manipular o fogo pela primeira vez. Tá aí uma invenção que é útil, né? Parabéns, humanidade! Aqui mostra detalhes também do que nos diferencia das outras espécies, tipo a capacidade de ficar de pé e andar, a capacidade de construir ferramentas, a capacidade de comunicação. Toda vez que eu vejo esses fósseis, dá uma certa angústia, porque eu fico pensando, quando a humanidade virar toda ela só fóssil, quem vai nos encontrar? Será que alguém vai nos encontrar? Tem alguns filmes tipo Inteligência Artificial, né, que tem os alienígenas nos pesquisando. O que eles vão pensar da gente? Eu acho que eles vão olhar o nosso esqueleto, vão achar tanta coisa, tipo, desde as prótesezinhas que a gente usa, vão achar que marcas de refrigerante eram endeusadas, vão ficar tipo,
Espero que a gente passe uma boa impressão. E no final a gente acaba com uma boa dose de angústia e esperança também, porque tem um contador da população mundial e ao mesmo tempo que a gente pensa, nossa, é muita gente para consumir, é muita gente para produzir, é muita gente que precisa de emprego, mas é muita gente também para fazer a revolução nesse mundo e a gente continuar andando para frente. Conto com vocês, viu, galera? Visitar essa casa não é só uma viagem no tempo, é também uma lição para a gente aprender um monte de coisa. Esse lugar foi o epicentro emocional de toda a saga do Mandela nos 27 anos que ele ficou preso no regime do apartheid injustamente. Hoje representa a esperança que ele nunca perdeu, é uma lição de resiliência. Mandela se mudou para cá em 1947 com a segunda esposa dele, a Winnie, e ficou só 4 anos morando aqui. Depois de 1 ano como fugitivo dentro do próprio país, um fugitivo político, começou a jornada dele de quase 27 anos na prisão, mega injusta. Ele foi preso em 62 e a mulher dele ficou aqui, a Winnie, com as 2 filhas. E a casa foi atacada diversas vezes. Aliás, ainda tem marcas de tiros que a polícia, o governo do apartheid, alvejava a casa. A própria Winnie também foi perseguida e acabou ficando em prisão domiciliar numa outra casa por quase 10 anos, começando em 1976, quando teve a chamada Revolta dos Estudantes. Mais de 20 mil crianças e jovens saíram protestando aqui pelas ruas de Soweto e foram detonadas pela polícia. Dizem que mais de 700 foram mortas. Resolveram prender a Winnie, alegando que parte da culpa era dela. Corta para 1990, ele foi finalmente libertado e veio direto para cá. Imagina a sensação de voltar para casa depois de 27 anos. Ele falava que sonhava com esse endereço, 8115 na Orlando West, em todas as prisões que ele teve. E ele só se sentiria livre mesmo quando pisasse aqui. Nos anos 2000, essa casa foi restaurada, virou patrimônio nacional e hoje é um museu dedicado à memória dele.